Abram as suas Bíblias. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 4. Eu quero continuar a série que nós estamos ministrando sobre os fundamentos dos dízimos e ofertas. Nós estamos ministrando já há um tempo, aí no capítulo 4, versículo de 1 até o versículo 8, basicamente, mas eu quero hoje dar ênfase na outra parte que fiquei devendo, né? Que é finalmente falar sobre o que Abel apresentou ao Senhor e o que Caim apresentou ao Senhor. Na próxima ministração eu vou falar sobre o coração de Abel e o coração de Caim. Vamos então ler a palavra. Eu vou dar ênfase aí no começo, versículo 1, nós vamos ler até o verso 4. Amém, queridos? Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Tornou a dar à luz e teve a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador da terra. Ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Vamos repetir aí o verso 3 e 4. Ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, e da gordura delas atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Verso 5, vamos ler também. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente e decaiu-lhe o semblante. Meu Pai, tenha misericórdia de nós, nos abençoe, receba os nossos corações e ministra, Senhor, e edifica as nossas vidas com a Tua palavra. No nome de Jesus, amém e amém. Muito bem, nós passamos um tempo falando por pelo menos 3 mensagens de onde veio o conhecimento de Abel e de Caim para ministrar ao Senhor do jeito que fizeram. E de onde vem o entendimento que Caim tinha, né? E que o próprio Deus cobrou dele. Nós investimos um tempo falando sobre o Adão bíblico, genuíno, completo, que se relacionou com Deus, e nesse relacionamento de Deus com Adão e Eva, ele ministrou todo o ensino, todo o conhecimento que eles precisavam. Até mesmo o momento em que o Senhor mata o animal, certamente ali Deus explicou a respeito do que ele estava fazendo, pois a ênfase é Deus cobrindo a nudez de Adão e Eva. Depois você não vê mais absolutamente nenhuma peripécia, vamos dizer assim, de Adão e Eva. Eles seguem a vida, seguem caminhando e certamente ensinando seus filhos a respeito de como se portar diante de Deus. Nesse período nós vimos o fundamento da fidelidade, da entrega ao Senhor e apresentar-se ao Senhor corretamente, vem dos pais, no caso ali, na pessoa de Adão e Eva. Nós combatemos aqui aquela ideia do Adão primitivo, que não sabe, a impressão que dá, pelo menos na figura dos filmes, é aquele Adão que acabou de ser criado, acabou de ser feito, e ele não entende muito as coisas, e logo é oferecido a ele o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, é uma maçã, e então alia-se o pecado também à relação íntima do casal. E nós falamos aqui que isso está tudo fora do princípio bíblico, e a Bíblia vai nos trazer uma complexidade de entendimento que já fora passado para Adão e Eva. Tanto é que Deus fala sobre multiplicar, Deus fala com eles sobre multiplicar sobre a terra, sobre dominar sobre todas as coisas, né? Se eu agora falasse para você algo e dissesse, olha, a partir de agora você vai cuidar disso aqui, dependendo do que fosse, né? Se você não tem experiência com aquilo, você diria o quê? Você falaria o quê, irmãos? Não é? Vou dizer aqui, por exemplo, para uma pessoa, você vai voar de jato a partir de hoje.
Qual seria a reação dessa pessoa? Certamente diria o quê? Mas eu não sei nem para onde é que vai. Então, você acha que Deus falaria com Adão o que ele não sabia? Você acha que Deus diria, multiplicai-vos sobre a terra, e diria assim, mas como é que é isso? Eu não sei nem somar, não sei nem o que é soma, multiplicação. Essa palavra nova aí, o senhor pode me explicar? O senhor não me deu o dicionário ainda. E aí, meus irmãos, o Deus que se relacionou com Adão. Os irmãos sabem que eu tenho uma mania, é uma boa mania, considero, de quando eu recapitulo, eu sempre procuro trazer novas reflexões sobre aquilo que já foi falado, né? E essa, por exemplo, a visão que nós temos de Adão precisa mudar. Se nós tivermos a visão de Adão e Eva modificada, nós também vamos entender o que é que Deus espera de nós. Deus espera de nós que nos relacionemos com Ele e recebamos dele tudo que Ele já deu para nós. O que foi que Ele já deu para nós? Ele deu tudo. Amém, queridos? Deu ou não deu? Pastor, está faltando coisa lá em casa, né? O pessoal olha assim, eu não sei como é que é isso não, como assim deu tudo e ainda falta coisa para mim? Meus irmãos, Ele deu tudo. Ele deu o Filho unigênito dele. E essa entrega tornou-o primogênito dentre muitos irmãos, segundo o próprio apóstolo Paulo na carta aos Romanos. Cristo era único e se tornou primogênito, porque a partir dele Deus gerou novos filhos gerados, nascidos. Então, esse entendimento precisa ser recebido por nós. Nós precisamos olhar para o que Deus nos apresentou no seu Filho. Quando lemos o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, como a glória do Filho único de Deus. Não tem nada parecido, não tem nada que alguém possa ter visto ou ouvido. É o Filho único de Deus, o unigênito do Pai. E João disse, e ele é cheio de graça e de verdade. Então, ele nos deu tudo. Então, quando nós nos aprofundamos em Jesus, nós estamos percorrendo o caminho de Adão com Deus, que recebeu de Deus todo o entendimento necessário. E aí, então, da mesma forma, recebemos em Cristo, por meio do seu Espírito Santo, que veio morar em nós. A obra é perfeita, né, irmãos? Cristo se deu na cruz do Calvário, nós somos nascidos do Espírito, o Espírito Santo de Deus, e após nascermos, somos nutridos por meio da sua palavra. Não há como não entender a palavra, porque o Espírito Santo, ele nos dá o entendimento da palavra, a palavra de Deus. Aliás, não se esqueça disso, e tenha fé que você vai ser ministrado da palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus que você tem nas mãos, que eu tenho aqui diante de mim, ela foi inspirada pelo próprio Espírito Santo. Então imagine você lendo com o Espírito Santo dentro de você, foi ele que inspirou a palavra, então ele vai saber te ensinar todas as coisas. E aí nós estamos falando de te ensinar, porque só por Deus podemos compreender o próprio Deus e a sua palavra. Por isso que o Espírito Santo veio habitar em nós. Muito bem, então, esse entendimento que Abel tem, que Caim tem sobre oferecer a oferta. Vamos retomar aqui o texto. O texto declara, no versículo 2, que Caim foi lavrador da terra e Abel foi pastor de ovelhas. O verso 3 diz que ao cabo de dias trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Nós temos alguma tradução diferente dessa, meus irmãos? Nós temos ali na tela a NAA, eu estou lendo na contemporânea. Na NAA nós temos, aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta. Note aí a palavra uma oferta, a frase inteira, uma oferta ao Senhor. Alguma outra tradução? Eu gostaria que você lesse bem alto, quem tem uma tradução diferente.
Temos tradução diferente? Vamos lá, irmãos? Alguém? Ninguém. Que hoje não. O que significa no texto, na maioria dos textos, uma oferta? No texto original, está declarado aqui que ele trouxe do que ele tinha nas frutas, nos alimentos que ele plantou, ele trouxe umas coisas que estavam ali diante dele. Não era nada especial, não era nada separado em primeiro lugar, não era o início de tudo, não era o melhor do que ele tinha, mas era uma oferta. Está muito bem observado. Porém, a maioria de nós, quando lê uma oferta, não percebe do que está sendo dito. No português, a forma mais adequada que se encontrou foi essa, uma oferta. Note agora a diferença de Abel, versículo 4. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da gordura deles. Toda a diferença. Por quê? Porque o fato de ser o primogênito significa que foi os primeiros animais. O animal mais robusto, no melhor. E tem um detalhe importante, porque dos primogênitos e o melhor da gordura significava que esse animal estava no ápice da sua, da beleza da sua qualidade da carne. Ele estava gordo, ele não estava velho ao ponto de danificar, de trazer dificuldade para a qualidade da carne, mas também não era novo demais. Estava no período certo. Se você estudar o sacrifício no Antigo Testamento, quando no texto de Levítico, no texto de Êxodo está sendo falado, quando cita a respeito disso, está falando de um animal. Em outras palavras, eu acho que esse é o português mais adequado, um animal que toda pessoa gostaria de adquirir, que estaria adequadíssimo ao ponto da pessoa almejar ter, se observasse. Um dia eu perguntei para o meu pai, né, como é que se comprava os animais que ele tinha, quando ele ia nas fazendas lá, e ele disse que literalmente é isso, a pessoa que vai comprar, ela está diante do gado e ele vai escolhendo os que ele quer. E aí, é claro, é feito o cálculo do valor baseado no que foi escolhido. Então, o olho de quem vai olhar, vai perceber a qualidade do animal, a idade do animal, ainda que por grupamentos estão todos na mesma idade aproximada, mas o olho vai determinar a gordura, se ele está adequado, se talvez ele tem mais porte para engordar. Tudo isso é observado por quem compra. Então, a gordura do animal, o melhor da gordura, pelo fato de ser primogênito, e o melhor da gordura identifica que era um animal muito adequado para que se alguém almejasse. Portanto, é esse que eu vou apresentar ao Senhor. No texto de Malaquias, você vai encontrar Deus reprovando o povo e os sacerdotes que permitiam o povo trazer animais inadequados. E o Senhor reprova isso. Isso tudo era consentimento dos sacerdotes e dando a entender que eles mesmos faziam isso também. E o Senhor chega ao ponto de dizer, olha, se vocês fossem entregar isso para uma autoridade, para um governador, vocês entregariam isso? Como que Deus cobrando a eles o que eles sabiam que deveriam ser. Aquilo que é almejado pelo homem, quando o homem vai comprar o animal, aquilo que é almejado quando ele visa se alimentar daquele animal, daí para frente deve ser o que deve ser apresentado ao Senhor. Então, nós vemos uma diferença das ofertas aqui. Numa oferta se pega o que tem, o que dá, o que está ali no meio das coisas. Uma oferta. Não é o melhor da plantação. Mais tarde, se você estuda os textos de Levítico, por exemplo, que fala sobre as primícias, você vai descobrir que a orientação de Deus é que o proprietário da plantação não poderia se alimentar dela enquanto não separasse as primícias da plantação.
Ele não tocaria, absolutamente não comeria nada enquanto não separasse o melhor da plantação para entregar ao Senhor. E é claro, tinha um cálculo aproximado baseado na plantação do que seriam as primícias, uma quantidade que deveria ser separada para apresentar ao Senhor. Mas o fato de não ter tocado na plantação para comer absolutamente nada, era uma forma de dizer: eu estou dando em primeiro lugar ao Senhor esse alimento, estou apresentando a Ele o melhor que eu tenho, e o melhor é aquilo que eu nem mesmo toquei, eu entreguei a Ele o que eu gostaria de ter adquirido. Assim também para o animal. Quando alguém apresentava o primogênito na lei, ela estava consagrando todo o rebanho. Entregar o primogênito significava, agora, todo o restante do rebanho está sob os cuidados do Senhor, porque essa pessoa apresentou o melhor que ela tinha para Deus e consagrou. Ela abriu mão do que era para ela numa visão humana e entregou ao Senhor, e porque ela fez isso, agora Deus se apossou de tudo, protegendo, guardando, livrando. E aí vem o entendimento de que fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir a janela dos céus, e aí Deus vai cuidar daquilo tudo, dos bens. Eu quero lembrar sobre Jó, o que Satanás mesmo disse sobre Jó. Lembra disso, irmãos? Quando Satanás se apresenta diante de Deus e fala sobre Jó, ele diz: olha, o Senhor guarda ele, o Senhor abençoa tudo dele está guardado por ti, mas deixa que eu vá até lá. O texto mostra que Deus, aos fiéis, Ele toma de conta, Ele cerca, Ele guarda, Ele abençoa. Quero deixar claro que nós não estamos falando que o crente não vai passar nenhuma catástrofe, não estamos falando isso. Pelo contrário, eu estou citando Jó, né? Mas eu estou dizendo, e Deus permite especificamente, porque Ele tem propósito específico, e o grande propósito de Deus é aperfeiçoar os nossos corações no conhecimento dEle. Isso não tem preço nenhum. Diga amém aí, meu irmão. Diga aí, eu recebo, né? Uma hora dessa o caba fica com medo, né? Pastor, eu recebo isso não. Eu digo, rapaz, receba, você é a informação, né? Mas aí quando a gente entra no assunto Jó, eu recebo, né? Recebo a vida de Jó, o que Jó passou. Meu irmão, seja o que for que você for passar, mas se for no final você conhece mais a Deus, não tem preço o que você passou. Então, quando nós olhamos para o texto de Gênesis 4, nós temos muito ensino aqui. De onde veio esse ensino? Certamente de Adão e Eva. De Adão e Eva. Abel sabia o que apresentar. Caim sabia também, mas não apresentou. Pastor, como assim? Como é que é isso? Está lá na frente, só para uma questão de entendimento aqui, em respeito aos que estão hoje pela primeira vez. Diz o texto assim, verso 6, aliás. Então disse o Senhor: por que te iraste? E por que decaiu o teu semblante? Ele está irado porque Deus não recebeu, não é isso? Versículo 5, Deus não recebeu. Verso 7, se procederes bem, não serás aceito, e se não procederes bem, o pecado jaz à porta, querendo conquistar-te, mas sobre ele deves dominar. Entendam bem aí, Deus está dizendo para Caim o quê? Você sabia como é que era para apresentar a oferta. Se procederes bem, não serás aceito. Ô Caim, essa oferta aí está bagunçada. Você apresentou o que você quis aí, do jeito que você quis, o que você tinha lá na sua frente. Os irmãos lembram da viúva? A denúncia de Jesus, olhando o gasofilácio e as pessoas entregarem, era que havia pessoas entregando grandes quantias, mas era o que sobrava. O texto cita até que eles eram ricos.
Porque se o que sobrava eram grandes quantias, né? Essa pessoa tinha muito mesmo, né? Então, mas quem foi aceito? Quem entregou umas moedinhas, porque Deus leva em consideração, para aquela mulher, era tudo que ela tinha. Para a condição dela, aquilo era a riqueza dela, sustento dela. E Deus olhou o coração, Deus olhou a atitude. Então veja, não é a quantidade, mas é o coração, o entendimento. Quem entregou o que sobrava estava semelhante a Caim. Eu colhi aqui umas frutas aqui, uns cereais aqui, eu vou levar isso aqui mesmo. Isso aqui sobrou depois do almoço, eu vou levar isso aqui mesmo. Não sei, irmãos, como foi, mas uma oferta. Não foi a oferta, não foi o melhor da plantação, não foi. Foi uma. Alguma coisa. Então, quando nós olhamos para essa realidade, nós vemos o que nós vamos fazer na nossa vida. Nós vamos dar prioridade para Deus. Nós entregaremos primeiro ao Senhor. Eu tenho o hábito de fazer isso. A primeira coisa que eu faço, eu não compro nada, eu não faço absolutamente nada com o recurso que eu recebo, sem primeiro entregar ao Senhor o que é dele. Somente depois é que eu me alegro, faço alguma coisa que traga alegria para mim, que é cuidar de mim, da minha família, somente depois. De onde eu tirei esse princípio? Eu não faço nada sem antes dar prioridade ao Senhor. E ali separo a oferta, separo os dízimos e separo as ofertas que entrego aqui para a glória do Senhor, conforme você também faz. E esse princípio é da palavra de Deus. Então a minha oração é que o Senhor Deus receba as nossas ofertas, receba os nossos dízimos, receba o que apresentamos, porque damos a Ele a honra. Fique de pé no seu lugar e vamos orar. Meu Pai, oramos pedindo a Tua bênção, o Teu milagre sobre esta cidade. Sim, Pai, a começar das nossas vidas, pedimos que o Senhor nos encha do Teu Espírito Santo e que o nosso coração seja quebrantado suficientemente para que possamos apresentar ao Senhor oferta devida com honra ao Senhor, dízimos devidos com honra ao Senhor e absolutamente, Senhor, livra-nos de nós mesmos, livra-nos do engano no nosso coração, de forma que venhamos a pecar contra o Senhor como Caim pecou. Sim, Senhor, te pedimos misericórdia sobre nós, sobre esta cidade, sobre o estado do Rio de Janeiro e sobre o Brasil, meu Pai, tenha misericórdia. Em nome de Jesus, amém.